As especificações aéreas não identificadas, FANIs, continuam a desafiar nossa compreensão do céu e do universo. Embora a maioria deles possa ser explicada por características naturais, erros de identificação ou tecnologia terrestre, ainda há casos inexplicados que intrigam cientistas e entusiastas. A busca por respostas nos leva a questionar nossas limitações de conhecimento e percepção. Os FANIs suscitam debates sobre a possibilidade de vida extraterrestre e a existência de tecnologia avançada não revelada. Eles também destacam a necessidade de investigações científicas sérias e transparentes para determinar a natureza dessas especificidades. Embora o termo FANI seja frequentemente associado a teorias conspiratórias, é importante abordar esses incidentes com ceticismo saudável e abertura para o desconhecido, pois podem oferecer relatos importantes sobre o nosso mundo e o cosmos. Caçadores de alienígenas classificaram o avistamento no Chile em 2010 como genuíno, em um novo documentário que reabre o caso arquivado. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre fenômenos aéreos sem identificação. O registro, feito há 13 anos por uma família que passeava pela Cordilheira dos Andes, mostra um objeto alaranjado e de formato parabólico escondido entre as nuvens no céu. Na época em que foi divulgada, a foto chegou a ganhar uma investigação pelo Centro Nacional de Relatórios de Aviação sobre Fenômenos Anômalos, NARCAP, na sigla em inglês, que culminou na publicação de um relatório de 23 páginas. O documento afirma que o objeto tinha por volta de 60 metros de comprimento, mas nenhum parecer mais detalhado sobre o caráter do objeto foi emitido. Agora, um novo episódio da série documental Mistérios Revelados, The Proof is Out There, em inglês, produzida pelo History Channel, revisita a história e traz novas visões de especialistas. O físico Matthew Sydages, da Universidade de Albany, nos Estados Unidos, acredita que o avistamento não foi causado por distorções de luz no Sol, mas sim pela presença de um objeto genuíno. Este objeto é verdadeiramente não identificado, por isso é um OVNI genuíno, apontou. O meteorologista Juan Hernández, do Serviço Meteorológico Nacional, segue a mesma linha de raciocínio. Embora eu não seja um especialista em fotografia, não parece que estamos olhando para um efeito de artefato de câmera. A explicação provável para uma tonalidade avermelhada em qualquer nuvem seria o pôr do sol, mas estamos no meio do dia, pondera. Apesar da hipótese de uma distorção luminosa ser descartada pelos estudiosos, a presença física de aliens sobrevoando a Terra ainda é um mistério. O astrônomo e designer de efeitos especiais Mark D'Antonio, por outro lado, afirma que tudo pode ter sido causado por um fenômeno da física chamado efeito prisma. O visual teria sido causado quando a luz do Sol atinge cristais de gelo na atmosfera, criando uma espécie de arco-íris. Quando você divide a imagem ao meio, você tem o Sol, de um lado, e o objeto do outro. A distância desse quadro central ao objeto é a mesma. A probabilidade é muito pequena de que um objeto esteja exatamente à mesma distância do Sol, a menos que haja um reflexo de lente, comenta. Aeronaves supermodernas representam a vanguarda da engenharia aeroespacial e nos mostram como a tecnologia continua a avançar. Essas máquinas impressionantes são resultado de décadas de pesquisa e inovação, incorporando materiais mais leves e resistentes, sistemas de propulsão altamente eficientes e avanços na automação. Elas permitem viagens mais rápidas, eficientes e confortáveis, encurtando distâncias e conectando o mundo. No entanto, a modernidade das aeronaves também traz desafios, como a necessidade de considerar questões ambientais e sustentabilidade, devido às emissões de gases de efeito estufa. Além disso, a cibersegurança tornou-se uma preocupação crítica, dada a crescente conectividade das aeronaves. Em última análise, aeronaves supermodernas representam a capacidade da humanidade de superar limites, mas também nos lembram da responsabilidade de gerenciar os impactos e riscos associados a essas tecnologias de ponta. Se ainda não soubéssemos tudo sobre ele, o X-59 seria considerado o exemplo perfeito de um projeto negro.
uma aeronave experimental projetada para ultrapassar os limites do que é atualmente possível. Desenvolvido através de uma colaboração entre a NASA e a Lockheed Martin Skunk Works, esta aeronave altamente avançada e um tanto misteriosa visa alcançar o impossível, tornando possível o voo supersônico sem o estrondo sônico associado, em vez disso, suavizando-o para um baque sônico mais silencioso. O voo supersônico tem sido fortemente regulamentado há anos, com a maioria dos países proibindo tais voos sobre terra devido ao ruído e à vibração causados pelos estrondos sônicos. A NASA, no entanto, espera que o X-59 mude tudo isso. Com o início de testes de voo no próximo ano, a nova aeronave Quest, Quiet Supersonic Technology, é certamente única, tendo sido montada a partir de peças pertencentes a outros tipos de aviões. Se tiver sucesso, poderá abrir uma nova era de voo supersônico silencioso. O X-59 demonstrará a capacidade de voar supersônico, ou mais rápido que a velocidade do som, enquanto reduz o estrondo sônico normalmente alto a um baque sônico silencioso, escreveu a NASA em um comunicado à imprensa. A NASA planeja voar com o X-59 sobre várias comunidades para coletar dados sobre como as pessoas percebem o som que ele produz. A agência fornecerá essas informações aos reguladores dos Estados Unidos e internacionais para potencialmente ajustar as regras que atualmente proíbem voos supersônicos. Quest é uma missão com potencial para revolucionar as viagens na aviação comercial, reduzindo drasticamente o tempo de viagem. Voar com segurança e confiabilidade no X-59 é fundamental para que a NASA alcance esses benefícios. Aeronaves negras em formato triangular são avistamentos frequentes e misteriosos relatados em todo o mundo. Geralmente descritos com luzes nas extremidades, esses objetos são conhecidos por sua capacidade de manobra impressionante e movimentos silenciosos. Existem teorias sobre sua origem, incluindo tecnologia secreta do governo ou possível origem extraterrestre, mas nenhuma prova conclusiva foi apresentada. Os avistamentos desses objetos têm gerado debates e especulações, alimentando teorias da conspiração e intrigando entusiastas da ufologia. A comunidade científica, no entanto, permanece cética, buscando evidências sólidas para entender melhor esses enigmáticos fenômenos. O avistamento misterioso de um objeto triangular preto pairando no céu sobre a Alemanha deixou uma testemunha perplexa e se perguntando o que tinha visto, relata Coast to Coast. O estranho fenômeno foi capturado em vídeo por uma pessoa anônima na cidade de Karlsruhe na noite de domingo. A testemunha descreveu como semelhante a uma aeronave planador de papel, mas disse que ele se movia de uma forma que desafiava qualquer explicação. A testemunha também afirmou que o telefone deles começou a funcionar mal logo depois de gravarem o bizarro objeto, gerando rumores de que poderia ter havido algum tipo de interferência alienígena envolvida. O vídeo, que foi compartilhado, mostra a forma triangular escura flutuando no céu, mudando ocasionalmente de orientação e velocidade. O objeto não parece ter quaisquer luzes ou outras características que indiquem sua natureza ou origem. Algumas explicações possíveis para o objeto incluem um drone ou um dispositivo controlado remotamente, mas não está claro por que alguém voaria tal coisa à noite e sem luzes. Outra possibilidade é que o objeto fosse um balão que escapou de algum lugar e foi carregado pelo vento, mas isso não explica seus movimentos ou formato estranho. É claro que alguns entusiastas de OVNIs sugeriram que o objeto era uma espaçonave alienígena, talvez conduzindo algum tipo de missão de reconhecimento ou vigilância sobre a cidade. No entanto, sem qualquer evidência ou confirmação adicional, a verdadeira identidade do objeto permanece um mistério. A testemunha disse que ficou perplexa com o que viu e esperava que outra pessoa também tivesse visto e pudesse dar algumas respostas. Eles também se perguntaram se os problemas técnicos do telefone estavam relacionados ao OVNI ou apenas uma coincidência.